Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista especial com o secretariado do município de Santa Maria. Secretariado este recentemente empossado no início de janeiro para a gestão 2025-2028. E no programa de hoje vamos conversar com o novo secretário de Meio Ambiente, Diego Rigon. Diego Rigon é formado em Biologia, é professor da rede estadual e também servidor da FEPAM e foi cedido pelo Estado ao município para desempenhar a função de secretário de Meio Ambiente. Secretário, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e a sua nomeação demorou a sair um pouquinho por conta dessa liberação do Estado, foi isso, né? Isso, teve os trâmites, né, da cedência, né, e eu fui cedido pelo Estado para exercer a função de secretário, né, a convite do prefeito Rodrigo Décimo e da vice-prefeita Lúcia Madruga, né, para aceitar esse desafio de assumir uma importante pasta para o município, né. Sim, uma pasta importante que muitas vezes é alvo de muitos debates, né, muitas polêmicas, né, e a gente vai tratar de alguns temas assim também. Mas antes eu queria que o senhor explanasse um pouco mais sobre quem é o Diego Rigon, né, natural da onde, qual a sua trajetória, né, quanto tempo o senhor atua como professor, como servidor da FEPAM e assim por diante, né? Sim, eu sou natural de Santa Maria, né, a minha infância foi ligada ao interior, na região de Água Boa, né, que é vinculada ao distrito de Arroio do Só, né, então eu estudei nessa região do Arroio do Só, Pains, que são distritos importantes da cidade, e a partir do momento que eu fui aprofundando os estudos, eu vim para Santa Maria, para Camobi, para fazer o curso de Ciências Biológicas e me formar, né, como biólogo. E sou professor da rede estadual já há 12 anos e sou analista ambiental da FEPAM há 8 anos, né? Então são duas áreas que a educação e principalmente o meio ambiente que eu atuo há um tempo considerável, né? Como nós falamos, o senhor é servidor, né, de carreira do Estado, né, tanto da educação, né, como professor de biologia e também como servidor da FEPAM, né, como analista, né, da FEPAM. E eu queria saber assim, como o senhor considera toda essa sua experiência, né? O senhor inclusive já atuou na 8ª Coordenação Regional de Educação, né? Eu sou vinculado à 8ª Coordenadoria de Educação, Sim, mas só como professor, nunca como professor. E atualmente, né, nos últimos 2 anos, eu estava de gerente regional da FEPAM, né? Sim. Então a gente atendia uma região de 40 municípios no entorno da cidade e principalmente em atividades ligadas ao licenciamento ambiental, né, autorização de empresas de grande porte, autorizações de mineração. Então toda a pauta ambiental era conduzida pela gerência aqui de Santa Maria e eu tinha esse trabalho forte na parte do meio ambiente, né? Pois é, o senhor levantou uma questão importante, né, que às vezes reverbera aqui na Câmara de Vereadores, a questão, muitas vezes alguns setores, por exemplo, o setor empresarial, às vezes reclama do tempo de uma licitação, né, do tempo Para emitir uma licença do tempo para a emissão de uma licença ambiental para o início do empreendimento. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e o senhor, enquanto biólogo, né, formado em biologia, professor, servidor da FEPAM e agora secretário de uma pasta importante que é o meio ambiente, relatasse um pouco disso. Qual a importância de um licenciamento sério, né? Qual a importância de preservar o meio ambiente, né, em detrimento de uma possível, né, ação econômica predatória, por exemplo. Sim. O convite feito pelo prefeito Rodrigo Décimo foi uma das principais reivindicações dele, né, que eu entendesse os problemas ambientais da cidade, né, muitos vinculados à resiliência climática, né, porque com mais frequência iríamos enfrentar eventos extremos de chuvas, né, torrenciais, como aconteceu no ano passado, ou de períodos de estiagem prolongada. Então, esses desafios a gente pretende enfrentar na Secretaria, né, com políticas públicas ambientais,
para melhorar, para minimizar os impactos. Mas um outro foco também que o prefeito Rodrigo me pediu foi para ver a questão da celeridade, né, do licenciamento ambiental. Na FEPAM, nos últimos anos, foram implantadas várias ações no sentido de encurtar esses prazos. Então, são procedimentos, são ações que eu pretendo implantar na Secretaria do Meio Ambiente, visando justamente isso, né, dar uma resposta para o empreendedor ou para a cidade num tempo muito rápido. Então, a ideia e o grande objetivo nosso, né, é aliar essa análise célere, essa análise, né, desburocratizada, né, com o desenvolvimento sustentável. Porque quando a gente emite um parecer para emitir uma licença, né, de certa forma nós estamos autorizando o impacto ambiental. Quando o empreendedor, quando uma empresa se instala na cidade e é potencialmente poluidora, o órgão ambiental vai ter que fazer esse equilíbrio, né, de autorizar o seu funcionamento dentro das normas ambientais. Então, o licenciamento é isso, é uma conversa entre o empreendedor e o órgão ambiental no sentido de minimizar esses impactos. E a resposta, né, o nosso grande objetivo é que essa resposta seja rápida, seja clara, né, e esse é um grande desafio, né, de tornar o processo mais célere, né, mas e no sentido sempre de minimizar, de mitigar os impactos ambientais negativos. Ontem, na primeira sessão do ano legislativo, né, que ocorreu no dia 20 de fevereiro, eu me recordo que em determinado momento os vereadores debateram sobre a questão de parcerias público-privadas, né, as famosas PPPs, e também do retorno que muitas vezes a empresa, ao desempenhar um serviço que é do município, que é uma concessão municipal, o retorno, a contrapartida que a empresa, que o setor empresarial pode dar para mitigar uma outra questão. Com relação ao impacto ambiental e às licenças ambientais, a Secretaria trabalha com a possibilidade, por exemplo, do empreendimento que vai ter um impacto ambiental, digamos assim, X considerável, ele dar uma contrapartida ambiental numa outra questão, num outro setor? Sim, a parte de captação de recursos via PPP está ligada a uma pasta específica do município, né, que a função dela primordial é trazer esses investimentos, trazer esses recursos que vão ser úteis para o município, né. Mas com relação a empreendimentos que são ambientalmente licenciáveis, né, existe uma contrapartida sim, na forma de compensação ambiental. Então, por exemplo, um parcelamento de solo, que é ligado à construção civil, por exemplo, quando ele se instala no local, ele tem contrapartidas para o município, né? Então ele compensa, de certa forma, esse impacto, né? Isso pode ser revertido no entorno daquele empreendimento ou ligado a uma atividade municipal mesmo, uma escola, né? A construção de uma creche. Isso é possível, sim. Nessas contrapartidas, na avaliação de um empreendimento, sempre é previsto, né? E perfeitamente aplicável, né? A todo momento a gente faz essas compensações, né? Porque o empreendedor está se instalando ali, ele tem uma série de obrigações e a contrapartida tem, sim, previsão já há muito tempo de compensação ambiental para que ele exerça aquela atividade potencialmente poluidora, né? Então existe essa previsão e a ideia é sempre aprimorar mais, né? Para que esses recursos sejam investidos no município na melhor maneira possível. Secretário, na sua visão, com a experiência que o senhor tem, né, já de tanto tempo atuando, né, como professor, atuando na FEPAM, qual é o principal gargalo, digamos assim, hoje do meio ambiente aqui no município de Santa Maria? Eu não chamaria de gargalo, eu chamaria de principal desafio, né? O principal desafio da secretaria é nós estarmos preparados enquanto cidade para as mudanças climáticas, né, que estão cada vez mais frequentes, né, e estão afetando o nosso dia, né, com períodos de chuvas extremas, com períodos de seca, né. Então, o grande desafio é fazer com que, através de uma política ambiental, a cidade esteja preparada para ter uma resiliência ambiental, né, justamente para enfrentar esses desafios. A questão da arborização urbana eu enxergo como de extrema importância, né? Estamos na fase final para elaborar o termo de referência para fazer o plano de arborização urbana. Então ele vai ser efetivado nos próximos meses. A ideia é essa, que ainda esse ano a
a gente consiga efetivar o plano e fazer com que a cidade seja mais arborizada, né, seja ainda mais arborizada, para que avançamos no plantio de árvores, né, adequadas para uma calçada, adequadas para um ambiente urbano, porque nós temos muitos problemas nesse sentido, né, de plantios históricos de árvores ou exóticas, ou invasoras, ou inadequadas para serem plantadas em calçadas, né. Então, a ideia, juntamente com a Secretaria de Urbanismo, né, é fazer uma cidade planejada, incluindo a questão do plantio, da arborização urbana. Então, esse é um grande desafio nosso, porque uma cidade arborizada ela oferece um monte de vantagens, né, de benefícios para a população e para o meio ambiente como entorno. E o outro grande desafio também é dar celeridade às provocações que chegam até a Secretaria no sentido de licenciamento ambiental, de alvarás. Então, a ideia são grandes desafios de fazer com que a política ambiental do município seja implementada e qualificada, né, cada vez mais, para que a cidade esteja preparada para enfrentar as mudanças climáticas. O senhor falou em mudanças climáticas, é claro que é uma coisa a nível global, mas eu vou lhe perguntar mesmo assim, porque o senhor é alguém da área, né? Na sua opinião, por que hoje nós estamos vivendo todas essas mudanças climáticas? Por exemplo, as enchentes que ocorreram, né, e que vitimaram tantas pessoas aqui no Rio Grande do Sul ano passado, incêndios aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, né, a gente poderia falar aqui de pronto vários eventos Sim. que ocorreram recentemente. O que, na sua opinião, como um profissional da área, está causando isso? É interferência humana? Nós temos muito claro que eu sou muito fã da ciência, justamente por isso, né, que nós estamos colhendo as consequências de um uso, né, equivocado dos recursos naturais. Então, isso historicamente, com mais frequência após a Revolução Industrial, né, a gente viu muito isso no mundo, mas são ações e são modelos de desenvolvimento no mundo que acabaram por potencializar essas alterações do ambiente natural, incluindo as mudanças climáticas e o aquecimento global. Então, o aquecimento global é uma consequência, né, no meu ponto de vista, dessas ações humanas históricas, né, do modelo de desenvolvimento. E só que esses modelos, essas projeções elas foram encurtadas, né? Então, essas projeções científicas estavam previstas para 2030, 2050 e nós estamos vivendo elas hoje. Então, nós precisamos de ações, nós precisamos estar preparados enquanto município, e esse foi um grande desafio que também o prefeito me cobrou bastante, né, para que o município esteja preparado para enfrentar essas mudanças climáticas, né. Então, uma cidade, e não é somente Santa Maria, mas tem que pensar também nos municípios do entorno, pensar macro, né, que os municípios precisam estar preparados para esses eventos extremos, que são consequências dessas mudanças climáticas oriundas do desenvolvimento, na minha opinião, predatório em algumas áreas, né. Para ter condições de enfrentar essas alterações climáticas, essas mudanças, né, que infelizmente estão se tornando cada vez mais corriqueiras, né, e vitimando muitas pessoas, principalmente as pessoas que menos têm condições, né, de estrutura, condições financeiras, precisa recurso, né? E a gente sempre, nos últimos anos, tem acompanhado que o meio ambiente é uma das pastas que acaba alocando menos recursos, né? Como é que está a questão de recursos hoje da pasta? Nós contamos com o Fundo de Meio Ambiente, né, que é uma importante fonte de recurso para as demandas da Secretaria, né? Então, arrisco dizer que, de certa forma, está equilibrada essa conta, né? A gente tem também essa parceria com o CONDEMA, com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, também que gere, de certa forma, esses recursos, né? Então, os recursos existem e não são muitos, mas precisam ser aplicados da melhor maneira possível, né? Uhum. E a gente tem a intenção de aplicá-los justamente nessas ações de mitigação, né? Então, quando eu falo em desenvolvimento sustentável, que é uma política do plano de governo do prefeito Rodrigo, é pensando também nas questões urbanas, mas a gente não pode deixar de lembrar do ambiente rural, de onde eu vim, inclusive, né? Porque a gente sabe que os agricultores, por exemplo, os produtores rurais estão sofrendo já há anos com a questão da seca, né? São 3, 4 anos de percas, né? Isso reflete em toda a economia da região e o meio ambiente, a relação com isso é a questão de facilitar, né,
inclusive a construção, dar celeridade na análise de construção de barragens, né, porque a gente precisa reservar a água, né? Então, hoje em dia, ou tem períodos grandes de escassez, ou a gente não está conseguindo segurar essa água na propriedade. Então, a intenção sempre é reservar essa água através de açudes ou a barragens, né, para fins de irrigação. As barragens são licenciáveis, precisam de um aval da prefeitura. Então, se a ideia inclusive, colocá-las como prioridade de governo, né, para que quando chegar um projeto de barragem, ele seja analisado também rapidamente, justamente para que os produtores consigam também irrigar suas plantações e ter seu sustento, né, porque isso afeta diretamente toda a economia da região. Então, esse meu olhar de meio ambiente é nesse sentido, né, de preservar o meio ambiente, mas sempre pensando também na questão do desenvolvimento da cidade como um todo, as pessoas gerarem renda, gerarem emprego, né? Então, o meio ambiente ele não pode ser restrito às questões exclusivamente ambientais. O meio ambiente ele tem que pensar também na cidade, no crescimento, no desenvolvimento, mas de forma sustentável. Então, esse é o nosso olhar, né? De tentar fazer uma cidade resiliente, uma cidade com planejamento organizada. Então, esse é um grande desafio que a gente pretende enfrentar. A questão dos açudes, né, barragens, claro, pode ser também para o consumo humano, mas acho que é mais direcionada à questão da produção. A pasta também pensa, por exemplo, no reservatório da água, em reservar essa água para o consumo humano, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que poderia ser, eu acho não, especialistas dizem que poderia de repente ser mais desenvolvida no Brasil, é a questão da captação de água na casa, através de cisternas. Isso está no horizonte da Secretaria? Sim, quando eu estou chegando na pasta, né, a ideia é apresentar para o prefeito justamente isso, soluções, né, ideias, e nós nunca pensamos exclusivamente no meio ambiente na Secretaria sozinha, né? Tem outras secretarias envolvidas, a CELD, o planejamento, né, que justamente nesse sentido de fazer com que o município, começando pelos órgãos municipais, as novas creches, novas escolas, né, para ter esse olhar de captação da água, né? O município também conta com IPTU verde, de repente é a questão de beneficiar pessoas que têm em suas residências, né, ações pró-ambiente. Exemplo, coleta da água da chuva, um telhado verde, são soluções, né, que são sempre bem-vindas e vão ao encontro do que a gente pensa como cidade sustentável. Né? Secretário, uma das questões que bate aqui na Câmara, inclusive outros que estiveram no seu lugar, à frente da pasta, em momentos anteriores, né, gestões anteriores, chegaram a relatar, e os vereadores relatam bastante a questão que uma das problemáticas da pasta também é a falta de material humano, falta de servidores. Como é que o senhor vê isso hoje? O senhor acredita que existe um déficit de servidores, é preciso fazer outro concurso? Nesse concurso que foi feito, já contempla servidores, técnicos para a pasta do meio ambiente? O meio ambiente hoje ele conta com 2 superintendências, a de licenciamento e fiscalização e a superintendência de bem-estar animal, né? São 2 demandas grandes na cidade. A superintendência de praças e jardins saiu da Secretaria do Meio Ambiente e foi para a de serviços públicos, né? Então, o nosso foco hoje são essas 2 superintendências. Eu entendo que nós temos um quadro suficiente de servidores, né? Claro que algumas demandas pontuais de um profissional ou de outro sempre serão bem-vindas, né? Existe um concurso em vigor, um concurso homologado, então a tendência é que no meio do ano já eu encaminhe a demanda de pequenas alterações pontuais para que a gente possa agregar na Secretaria a parte dos recursos humanos, né? Mas eu diria que hoje o que nós temos de recursos humanos é suficiente para dar conta das demandas. O que nós precisamos é alinhar procedimentos, né? São ações internas de gestão que a gente pode melhorar sempre, né? Mas em termos de pessoal, a gente tem um quadro bem qualificado, inclusive servidores com doutorado, com mestrado. Então, a Secretaria do Meio Ambiente hoje tem uma equipe multidisciplinar, né? Bem engajada, com conhecimento técnico bem considerável. Eu acho que a gente pode avançar nos procedimentos, né? Então, tem o prazo, a validade das licenças, a gente pode também mexer, né? Unificar licenças. A Câmara de Vereadores aprovou ano passado o licenciamento ambiental por compromisso, né? Que é uma ferramenta que também
vai poder ajudar a dar mais vazão para as demandas do município. Mas, sendo bem objetivo, hoje eu entendo que a Secretaria conta com um quadro qualificado e suficiente para atender as demandas do município. Secretário, uma outra questão que já algumas vezes tem sido pauta aqui na Câmara por exemplo, é levantada por setores relacionados ao meio ambiente. Por exemplo, os catadores, associações, movimentos que atuam diretamente com esse público, que consideram, de certa forma, uma injustiça o que acontece não só em Santa Maria, né? Eu acho que é uma prática, infelizmente, a nível nacional, onde os catadores aqui, e segundo alguns levantamentos, parece que no CadÚnico tinha em torno de 1.000 famílias que viviam e estavam cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso é um número de poucos anos, assim, agora pode estar mais atualizado, mas em torno de 1.000 famílias que viviam da questão da coleta de resíduos sólidos, né? E esses setores dizem que acontece uma injustiça com esses catadores e as catadoras, porque eles fazem um trabalho importante para a sociedade, onde eles atuam, né, trabalhando, recolhendo latinha, recolhendo PET, recolhendo outros materiais, vendendo, né, para um intermediário, onde muitas vezes eles são explorados, e de fato eles não recebem por esse trabalho importante que eles fazem. Em detrimento disso, os municípios muitas vezes têm contratos bem vultuosos com outras empresas que fazem outros trabalhos ambientais. Como o senhor vê essa questão, né? Existe uma demanda há muito tempo da criação de cooperativas, de repente de humanizar mais, de dar uma condição digna para esses catadores, né, trabalharem e de repente conseguirem desenvolver um trabalho mais efetivo, mais humanizado e com mais qualidade para o município. Como o senhor avalia isso? A Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, ela indica um monte de diretrizes e objetivos, né, que os municípios ou até o Estado e a União devem proceder, né? Eu acho que, enquanto secretaria, eu acho que a gente pode avançar com uma política ambiental relacionada aos resíduos sólidos, que hoje o município, infelizmente, ainda não possui ela. Então, pensando em secretaria, em gestão, a ideia é que a gente possa avançar. Hoje o município conta com uma política de saneamento básico, que inclusive contempla algumas coisas relacionadas aos resíduos sólidos. Mas eu acho que a gente pode avançar numa política, pensando em secretaria, numa política específica do município para resíduos sólidos, e aí analisando que contemple toda a cadeia, né, envolvida no setor, inclusive no sentido de valorização dos catadores, dos selecionadores, né, de materiais, na verdade são selecionadores de materiais recicláveis, né, porque a gente entende muita importância eles na cadeia relacionada. Então, esse serviço específico de contrato da coleta seletiva não está na minha pasta, né, mas pensando está na pasta de serviços públicos. Então, na minha secretaria, a ideia é avançar na parte de construção de política que vá facilitar o processo, que vá trazer esses atores para o processo da coleta seletiva, né, da parte também tem da logística reversa, né, entre o comércio, por exemplo. Então, isso a gente pode avançar enquanto política de secretaria, né? Mas sempre no sentido de valorizar essas pessoas, né? E a gente também, e mais um ponto que eu reforço, que o meio ambiente não pode ser analisado isoladamente, né? Então, essas pessoas têm um contexto social, né? Então, as outras pastas, as outras secretarias têm que também dar condições para que elas possam se desenvolver em termos de emprego, renda, né? Renda principalmente, né? Condições dignas de moradia, condições dignas para fazer esse importante trabalho, né, que eles desenvolvem. Secretário, o senhor falou na coleta seletiva, né? Tem uma previsão, assim, hoje, dela estar implementada 100% no município? Existe uma previsão? Como é que vocês estão trabalhando com esse cronograma? A coleta seletiva, né, esse é um dos gargalos do município, né, para fazer com que ela seja eficaz, né, eficiente, né, e não existe uma previsão, né, mas a tendência, a ideia é que o quanto antes ela seja
produtiva, né, que seja que a população possa ver os seus resultados da coleta, né? Então, é um desafio do município, como eu te falei, não está na minha pasta, né, está ligado aos serviços públicos, mas o município pensa como um todo e nós participamos de uma audiência pública recente onde existe a previsão de ter um consórcio entre os municípios para que essa gestão seja aprimorada. Então, a ideia é que extrapole os limites de Santa Maria e que essa gestão seja em termos de consorciada, né? Então, o caminho acho que é esse, né, de consórcios, de uma gestão compartilhada, de uma gestão entre municípios, né? E Santa Maria deve ser protagonista nisso, porque é o maior município da região e é o maior gerador de resíduos, né? Então, os desafios são grandes, mas a gente está enfrentando, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Mas eu queria lhe fazer uma última pergunta. Qual o saldo o senhor pretende deixar na pasta do meio ambiente, né? Depois que o senhor não tiver mais à frente dessa secretaria? De repente, por exemplo, chegando dia 31 de dezembro, hipoteticamente, de 2028. Que saldo, né, o senhor quer olhar para trás e ter deixado nessa temática? Eu quero chegar no final desse trabalho, dessa jornada, né, com a sensação de que eu fiz a equipe toda, porque nós estamos chegando com a equipe nova na secretaria, toda a parte de gestão é nova, então é um trabalho novo. E no final dessa empreitada, eu quero ver uma cidade mais arborizada, eu quero ver uma cidade mais resiliente, né, onde as pessoas se sintam felizes em morar, né, por exemplo, finais de semana frequentar espaços públicos, áreas de lazer, né? Então o meu grande objetivo é esse, né? Fazer com que a cidade fique melhor, é pensar nas pessoas, que as pessoas se sintam bem, né? E o ambiente é uma ponta disso, né? O ambiente é tudo que gira em torno dessas pessoas. Então o meu grande objetivo como cidadão santamariense, né, é que a cidade seja boa, né, em termos de ambiente, em termos de paisagismo, né, de áreas preservadas, inclusive de preservação, de conservação, né, que a gente consiga também respeitar e avançar na parte de desassoreamento, de recuperação de cursos hídricos. Nossos rios, infelizmente, ao longo do tempo estão poluídos, né, então eu queria muito avançar nesse sentido de desassoreamento, de limpeza, de recuperação de nascentes, né, valorização dos nossos recursos naturais. Meu grande objetivo também, nós temos o Parque Municipal dos Morros também, que seja uma unidade de conservação que traga, né, muitos benefícios para a cidade de Santa Maria, né? Tá certo. Secretário, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Convite esse feito através da Secretaria de Comunicação, né, que agendou aí essa entrevista. Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos, a gente fica sempre à disposição, né? A gente entende que a Câmara de Vereadores é uma importante aliada, né, na parte da construção de políticas. Então a gente quer que os vereadores sejam nossos parceiros para avançar nas políticas ambientais e falar que a Secretaria de Meio Ambiente está aberta à população, né? Nós temos que atender bem, de forma qualificada, ouvir as pessoas, ouvir as demandas, e a Secretaria está aberta para ouvir a população como um todo. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e também a toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Destacamos também que você pode acompanhar as principais notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria através das nossas redes sociais, através do nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, e também através do nosso canal aberto 18.2. Até o próximo Câmara Entrevista.